Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos, nesse momento, iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor, de celebração, aquele que vive e reina sobre as nossas vidas, ao nosso Deus, que é poderoso sobre todas as coisas. Eu creio que você está aí no seu lar, na sua casa, sendo também abençoado por Deus, porque onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio. Eu creio nisso, amém? Então estamos aqui com o propósito de adorar, de bendizer, de celebrar o nome do Senhor nessa noite e de também celebrarmos a ceia do Senhor. Isso é importante, meus irmãos, estarmos celebrando e lembrando daquilo que Jesus fez por nós lá naquela cruz, amém? Ele é Deus poderoso, Ele é Deus tremendo, Ele é Deus que está em nossas vidas, amém? Quero, antes de iniciar as canções, ler só um salmo aqui juntamente com vocês. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre aí, Salmo 46, 10. Salmo 46, 10, nos fala as seguintes palavras: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Deus está conosco, acima de todas as coisas, tudo o que tem acontecido, tudo o que ainda irá de acontecer, Deus está contigo, eu creio nisso, amém? Nós vamos declarar nessa noite que a nossa esperança, a nossa vida é a presença de Deus sobre nós, amém? Deus, Ele é Deus poderoso, Deus, Ele é Deus grande e Deus, Ele é Deus de milagre, amém? Se houver, às vezes, o choro, eu creio que a sua alegria vem pelo amanhã, porque Deus está contigo, amém? Sou o teu milagre, Deus. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Senhor Deus, te adoramos, Pai. Oh, santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.
haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Fé é algo engraçado, né? A palavra do Senhor fala que a fé, ela pode superar montanhas. E Hebreus também fala que ela é um firme fundamento das coisas que ainda não existem, das coisas que ainda não se veem. Meus irmãos, nós estamos aqui pela fé, estamos proclamando essas palavras, estamos proclamando cada canção. Você que está aí no seu lar, você que ora todos os dias pelo Brasil, por essa situação realmente mudar, nós estamos clamando para isso, porque nós acreditamos e nós temos fé que o nosso quadro vai mudar, e que Deus vai mudar o Brasil, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, amém? Deus é poderoso para fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, sobre aquilo que muitas vezes nós falamos, sobre aquilo que muitas vezes nós proferimos. Quando você ora, você profere bênçãos sobre a nossa nação, sobre a sua família. Deus muitas vezes está te ouvindo, sim, Deus está te ouvindo, mas às vezes precisamos esperar um pouquinho, às vezes precisamos esperar mais um pouquinho, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, aleluia. E como nós cantamos agora, Deus é Deus de milagres, que vai fazer acontecer grandes coisas sobre a vida ainda daqueles que creem e acreditam, amém? O nosso Deus é poderoso, aleluia. Você que está aí no seu lar, se você quiser fechar seu olho nessa hora, nós vamos declarar isso. O Senhor abençoa, o Senhor continue abençoando, que nós possamos continuar tendo ainda mais fé a cada momento e a cada instante, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós entendemos e nós sabemos, Senhor Deus, que
Tu és fiel, Tu és Deus sobre as nossas vidas, e proclamamos aqui através dessa canção que Tu és Senhor. E nesse momento, Deus, a Tua igreja, o Teu povo está às vezes reunido, Deus querido, de maneira diferente. Às vezes, ó Pai amado, por um celular, às vezes em algum lugar, Deus querido, mas a Tua palavra tem se achegado, a Tua palavra tem chegado através, ó Deus querido, desse veículo de comunicação. Que o Senhor possa abençoar cada membro, cada pessoa que está, ó Deus querido, juntamente com a sua família reunida, intercedendo para que o Senhor continue abençoando o nosso Brasil, continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando o povo escolhido por Deus. E sabemos, Deus, que só Tu pode mudar o nosso quadro, só o Senhor pode fazer acontecer grandes coisas em nossas vidas. E entendemos e declaramos nessa hora, nesse momento, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é Deus das nossas vidas e irá nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos declarar mais uma vez através dessa canção, de outra canção agora, que o nosso Deus é poderoso. Amém? Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus.
Deus é poderoso, amém? Como esse Deus é grande, como esse Deus é bom. E também, nesse momento, com mais uma canção, nós vamos adorar a Ele e declarar que Ele vive em nossas vidas, amém? Que Ele é nosso Deus grande, porque Ele vive. Ele morreu sim, Ele se entregou sim, mas ao terceiro dia a palavra nos fala que Ele ressuscitou, amém? E hoje Ele vive e reina, e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, amém? E foi através do seu sacrifício que nós podemos declarar: Senhor, nós somos livres para te adorar, para servir e engrandecer o teu nome, amém? Ele vive sobre as nossas vidas, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Minha
Ele vive. Porque Ele vive, posso tê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos nossos irmãos, todas as famílias. Você hoje está congregado na sua casa, juntamente com a sua família. Nosso culto, nós estamos entregando ele a Deus, na qual nós reconhecemos o Senhor, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nesse exato momento, querido, nós vamos fazer algo que no culto nós sempre fazemos, que é o momento de oferecermos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso é bíblico, está na palavra de Deus, e tudo isso é feito por um meio do reconhecimento, por meio da gratidão e também pela fé. E a Bíblia também nos ensina que quando fazemos isso, nós fazemos por fidelidade a Deus. A palavra descreve que do Senhor é a terra, e toda a plenitude da terra é do Senhor. Então agora, você que quer consagrar sua oferta a Deus, em reconhecimento a Deus, e o seu dízimo, você tem a liberdade para fazer isso. Vamos orar agora e consagrar a oferta ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor pela vida, todos os dias, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós consagramos ao Senhor agora os dízimos, as ofertas, que os teus filhos estão nos seus lares agora, separando essa semente ao Senhor. A tua palavra diz que aquele que semeia com abundância ele colherá. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus fiel, zeloso, de boas obras, poderoso Senhor, meu Pai, para multiplicar a sementeira na vida dos seus filhos. Abençoa-os em o nome do Senhor Jesus. Para a tua glória está consagrado. Amém, Jesus. Queridos, você tem aí na tela do seu visor o número da conta. Você tem aí, se você quiser depositar, ou se você quiser passar aqui pela igreja e colocar aqui no gasofilácio, você tem a liberdade, em nome de Jesus. Muito bem, agora nós vamos meditar numa palavra bíblica, e eu te convido, você agora, a abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Olha, é muito importante a gente acompanhar a pregação, que você possa agora pegar a sua Bíblia, porque o que nós vamos pregar aqui nessa noite, nós vamos caminhar pelas Escrituras, e eu gostaria que você nos acompanhasse
caminhasse com a gente aí nas Escrituras, para você ver o que a Bíblia descreve sobre aquilo que estamos falando. Hoje nós vamos meditar no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A primeira epístola de Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu-lhe glória para que a vossa fé, esperança, estivesse em Deus. Glória a Deus. Esse é o texto dessa noite, onde no versículo de número 19, ele está dizendo: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Com esse texto, meu querido irmão, nós queremos aqui fazer essa meditação bíblica e com muita atenção e observando a palavra do Senhor, nós temos que entender, irmãos, que o Novo Testamento, ele se completa mediante o Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele vai se completar quando este Novo Testamento também agora está completo, escriturado para nós, aonde ele mostra Jesus. Então o novo sem o velho não é completo, e o velho não se completa sem o novo. Nós vamos caminhar pela Bíblia, e o tema nosso aqui hoje, nós vamos ver Jesus. Ele é o Cordeiro antes da fundação do mundo, a provisão para nós que somos pecadores. Então, para que nós chegamos ao Novo Testamento, nós vamos começar pelo Velho, aonde tudo começou, toda a história da criação, quando Deus criou os céus, criou a terra, separou, os céus, a terra, a separação das águas, aonde Deus criou todos os seres, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, aonde o homem, a criação de Deus, nos seus dias, quando ele pecou, e lá em Gênesis 3 vai declarar o pecado do homem, e nós vamos ver, então, Deus mostrando nas Sagradas Escrituras a provisão sempre de um cordeiro,
a provisão através de sangue, seja de um animal, até chegar na pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos que quando Adão pecou, que ele cometeu aquele pecado, Deus, ele fez uma provisão para Adão. Por que eu te convido a meditar nas Escrituras? Exemplo, querido, eu quero começar aqui em Gênesis, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus está dizendo assim: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. João 5,39, ele diz que nós devemos examinar a Escritura, são elas que de mim testificam. E nós teremos nas Escrituras a vida eterna. Então eu quero fazer um exame junto com você. Observa que no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver aqui, queridos, no versículo de número 21, Adão já estava decaído, né? Ele caiu, e a Bíblia vai falar assim: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de peles e os vestiu. Veja que Deus fez para Adão cobertura para a sua nudez, e eram de peles. Para isso foi sacrificado animais, houve derramamento de sangue. O sangue, queridos, ele vai mostrar para nós o seu poder, porque sangue é vida. Houve ali sacrifício de vida, para quê? Para que cobrisse a vergonha, a nudez daquele homem que havia pecado. Precisava cobrir ele. Então, o Senhor Deus imediatamente toma providência para cobrir Adão e cobrir também a Eva. Querido irmão, é a providência de Deus que cobre o homem. A provisão de Deus, ela vai manifestar também já lá na frente, na vida de Abraão, quando Deus já estabeleceu uma aliança com Abraão, e agora Abraão está andando numa aliança com Deus. Deus fala para Abraão: dá-me o teu filho em sacrifício. E Abraão então ele vai para o monte, aonde ele vai oferecer a Deus aquilo que o Senhor lhe havia pedido. E em Gênesis 22, querido, versículo de número 13, nós vamos ver que o Senhor brada a Abraão. E no versículo 13 ele diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, ou seja, um cordeiro, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui é outra provisão de Deus, aonde Deus provê naquele exato momento o cordeiro para ser sacrificado como sacrifício no lugar de Isaque. O que isto aponta? Isto está apontando já lá ainda na era patriarcal a figura do Senhor Jesus. Já começa a mostrar a figura do Senhor Jesus. Desde o início da criação, Jesus participou de toda a criação. No pecado, Deus faz a cobertura de Adão. Agora Deus proveu o cordeiro para a vida de Isaque. Mas o Senhor, querido, Ele é um Deus de aliança. E nós vamos ver depois que Abraão se torna uma nação. E agora não é simplesmente a família de Abraão, mas agora nós vamos caminhar na Bíblia ainda, e nós vamos ver que Deus
ele caminha nessa aliança, e lá no livro de Êxodo, quando a família de Abraão já se tornou uma nação, já é uma nação que está sobre a terra, e essa nação ela está sobre o Egito, e lá em Êxodo nós vamos ver a provisão e o livramento dos filhos de Israel, que é a nação dos hebreus. Essa nação, ela se multiplicou, aonde Abraão era o pai dessa nação. E essa aliança, ela vai prosseguindo. Em Êxodo 12, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz. Deus dá uma ordem a Moisés a falar àquelas famílias. E diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E a Bíblia vai falar no versículo 5: o cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 7: tomarão do seu sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E a palavra de Deus, querido, declara aqui então que cada família deveria se apossar de um cordeiro, imolá-lo, e o seu sangue devia ser aspergido nas portas. Para quê? Cobrir a casa de cada hebreu, cobrir cada vida dos hebreus que estava ali. Por que a diferença de cobrir os hebreus, cobrir a casa deles? Porque os hebreus era o povo que tinha uma aliança com o Deus vivo, uma aliança com Deus, o Criador do céu e da terra, uma aliança que vinha lá de Abraão. Olha como é importante a aliança com Deus, olha como é importante entender que essa aliança ela vem prosseguindo, e ela também está mostrando a figura de Jesus. Ela vai mostrando a figura de Jesus, e a Bíblia fala aqui que então eles pegassem o cordeiro sem mácula, como nós lemos lá em Pedro, o sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, né? Sem contaminação, sem pecado. Já começa a mostrar aqui a figura do Senhor Jesus, querido. E a palavra de Deus vai falar aqui que o seu sangue era para se colocar nas ombreiras das portas. Oh, glória a Deus! Você está aí na tua casa, querido? Você já fez uma aliança com Jesus? Olha como a Bíblia está mostrando aqui para nós, desde o Velho Testamento, hein? Gênesis, Êxodo, e agora nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui, nós vamos ver na palavra de Deus, que o Senhor declara profeticamente através do profeta Isaías. Eu quero pedir para você marcar esse capítulo, e amanhã, querido, amanhã você vai ler na tua casa. Agora não quero que você leia inteiro para você não perder o foco dessa mensagem. Mas amanhã o capítulo 53 de Isaías. Você vai ver como o profeta Isaías, ele profeticamente, ele começa a mostrar e ele começa a profetizar aqui então sobre o Senhor Jesus. E ele vai falar sobre a pessoa de Jesus. E ele começa a descrever o capítulo 53. Quando ele chega no versículo 7 do capítulo 53 de Isaías, ele diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha aqui, ó, o capítulo 53, como ovelha
muda perante os seus tosqueadores. Ele foi levado como um cordeiro. Essa profecia ela foi profetizada praticamente 700 anos antes de Cristo. Mas ela cumpriu. Tudo isso é o Velho Testamento, querido. E aonde o Velho Testamento vai cumprir? Ele vai cumprir na pessoa do Senhor Jesus. Porque o Velho Testamento, ele aponta a pessoa de Cristo. Ele é a sombra das coisas que haviam de vir. Ele é a sombra das coisas que haviam de acontecer. E ele vai se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. Olha, hoje, por exemplo, nós estamos comemorando a Páscoa. Mas veja bem, querido, hoje também para nós é um dia de ceia. E daqui a pouquinho nós vamos entender a diferença da ceia e da Páscoa. Veja bem, foi profetizado e essa profecia ela se completa na pessoa de Jesus. Quando o Senhor Jesus se manifestou e que ele, ao cumprir muitas profecias do Velho Testamento, hoje nós estamos usando só um tema, que é o tema do Cordeiro. Mas existem muitas outras profecias que declaram sobre a pessoa de Jesus. Mas nós vamos ver que quando Jesus, ele se aproxima do rio Jordão para o batismo, nós vamos entender, querido, que houve uma revelação do céu para a pessoa de João Batista, aonde Jesus, ele vai se aproximando do rio Jordão, e nós vamos ver aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 28, aonde ele diz: estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus! Aonde ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Oh, glória! Eis o Cordeiro. Aquilo que foi profetizado em Gênesis, em Êxodo, em Isaías, essa revelação agora ela está completando na vida de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E ele vai declarar: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um, que é antes de mim. Olha ele reconhecendo a presença de Cristo, a revelação de Deus, o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, aonde ele vê na pessoa de Jesus o Cordeiro, aquele que é enviado para resgatar o homem do seu pecado, do seu estado caído, cujo Adão caiu lá em Gênesis, quando Deus cobriu ele ainda com pele de animais. Agora se manifesta o Cordeiro de Deus, aonde João Batista reconhece ele, aleluia, reconhece ele como o Cordeiro Santo enviado de Deus. Está ali para passar pelas águas do batismo, sabendo que ele se cumpriria, aleluia, a profecia. Amado e querido irmão, João Batista reconheceu e ele viu o Cordeiro de Deus. Este também é o nosso Cordeiro. Esse é o Cordeiro, o nosso Salvador. E hoje nós comemoramos a ressurreição. Ele não está mais na cruz, ele passou por lá.
mas Ele está vivo pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus, nós vamos caminhando nela aqui, queridos. E nós caminhando aqui na palavra de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Ele está ensinando a igreja de Corinto, e ele vai declarar para a igreja de Corinto que Jesus é o Cordeiro Pascual. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, aonde ele declara que nós purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha Paulo pregando à igreja de Corinto sobre o Cordeiro Pascual, o Cristo, o Senhor, Ele é a nossa Páscoa, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ah, meu querido irmão, já agradeceu Jesus hoje? Ele é a nossa Páscoa. Ele vive, Ele reina, Ele está sentado à direita de Deus Pai, Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o Senhor da nossa vida. Você entende que os hebreus comemoraram a Páscoa e hoje nós comemoramos, aleluia, a ressurreição de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que passou pela cruz, mas agora Ele vive pelos séculos dos séculos. Hoje para nós é um dia de ceia. Jesus, sabe como Ele comemorou a Páscoa? Ele comemorou a Páscoa celebrando a ceia. E eu quero caminhar com você na palavra de Deus, saindo da Epístola de Coríntios, voltando agora para o Evangelho de Lucas. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22 de Lucas. No Evangelho de Lucas, no versículo de número 14, nós vamos ver o Senhor Jesus celebrando a ceia. E Ele, sim, claro, também a sua Páscoa. Interessante que Jesus vai celebrar na mesa, como os israelitas, querido, também comemoraram lá na instituição da Páscoa em Êxodo 12, como nós já lemos. Mas agora aqui em Lucas 22, 14, nós vamos ver que Jesus, Ele diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com Ele os 12 apóstolos. E Ele declara no versículo 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ah, meu querido irmão, olha aqui, o Senhor Jesus, Ele está agora comemorando a sua Páscoa, e Ele faz a instituição da ceia aqui, e Ele então pega o cálice,
Esse cálice é o cálice da nova aliança no sangue dele, desse cordeiro que estava ali vivo, pronto para ir para a cruz, aonde ele diz que ele não beberia mais até que ele passasse pela cruz. E aqui, meu querido irmão, ele vai da mesma maneira declarar como a Páscoa foi instituída lá em Êxodo 12:14. Se você quiser abrir tua Bíblia aí e olhar, você vai ver que a Páscoa foi constituída lá em Êxodo 12:14, aonde o Senhor declara, dizendo: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Então Deus, quando instituiu a Páscoa lá, era algo para ser sempre memorizado, celebrado, praticado. E agora, quando Jesus completa a Páscoa na vida dele, ele constitui a ceia. E na ceia, aleluia, ele também vai declarar para nós, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e ele declara que, no versículo 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória também de mim. Isso é algo que nunca deve apagar da nossa mente. Nós participarmos da ceia do Senhor, como a Páscoa foi um memorial, a ceia também é um memorial, aonde Jesus diz: façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Quem está ensinando é o Senhor, é a palavra de Deus. E no versículo 20, ele tomou o cálice depois da ceia. Este é o cálice, é o Novo Testamento. Olha aqui, ó, é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Portanto, a ceia é um memorial. Negar a ceia é desviar-se da palavra de Deus, porque é um memorial escrito, aonde Jesus ensinou, aonde Jesus instituiu a ceia para nós. Ah, meu querido, e isso é tão verdade, que o apóstolo Paulo, ele vai prosseguir ministrando essa palavra. Jesus, ele cumpriu o seu ministério na cruz. Jesus passou, ele cumpriu a aliança na cruz do Calvário quando ele derramou o seu sangue. E agora, a pregação do Evangelho, ele se refere sobre a cruz de Cristo. E nas pregações dos apóstolos, nós podemos estender a Bíblia e nós vamos ver que as pregações elas vão declarando para nós o sacrifício vicário de Jesus na cruz. E Paulo vai fazer menção da ceia. Paulo, aquele apóstolo, vai fazer menção da ceia no capítulo 11 de 1 Coríntios. Aleluia! Ele, a partir do versículo 23, Paulo vai declarar: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, versículo 24. Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo está ensinando a igreja de Corinto que aquela igreja deveria, aleluia, fazer aquilo que Cristo fez um dia. E assim nós também, depois de muitos séculos passados, como igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, nós congregados, estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Querido, como Paulo pregou à igreja de Corinto, nós estamos trazendo à memória o dia em que Cristo celebrou a ceia. Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Como nós lemos o primeiro texto nessa noite, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, aquele que diz, no versículo 19, ou melhor, vamos ler o versículo 18, para que ficamos bem informados, 1 Pedro 1, 18, aonde Jesus disse que o seu corpo foi partido, onde aquele cálice era o seu sangue que estava sendo derramado, aonde ali estava sendo feita uma aliança, aonde Paulo declarou o Cordeiro Pascual, aonde Paulo pregou mais tarde à igreja de Corinto. E agora o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 da primeira epístola diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Qual é essa vã maneira de viver, irmãos, que recebemos dos nossos pais? Ah, meu querido irmão, muito mais do que a velha aliança, nós também trazemos na nossa carne a marca do pecado. Nós trazemos em nossa carne a mancha do pecado de Adão, quando Deus cobriu ele com pele de animais. Quando Deus proveu o cordeiro para Isaac, quando Deus proveu o cordeiro lá em Êxodo 12 para as famílias, quando Deus profetizou na boca de Isaías sobre o cordeiro mudo, quando João Batista viu o cordeiro que é Jesus, quando Paulo declarou que Jesus é o cordeiro pascual, quando Jesus declarou: façam isto em memória de mim, porque isso aqui é meu corpo, é meu sangue que é derramado por vós. Quando Pedro está declarando agora para nós, que não foi a prata, não foi coisas corruptíveis, não foi com coisas corruptas, que ele pagou o preço do nosso resgate. Ele declara no versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você está vendo que nos comprou? Você e eu podemos nessa noite lembrar do sacrifício dele na cruz? O preço que ele estava pagando no madeiro era de uma herança, de um pecado que eu recebi de Adão. E agora, na sua aliança, Ele está me resgatando, a mim, a ti, a nós, aqueles que reconheceu os seus pecados, aquele que entregar a sua vida, aquele que se render, aquele que reconhecer o Cristo, o Salvador, aquele que veio em carne, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que sentou à direita de Deus Pai, aquele que intercede por nós. Esse é o Cordeiro
Esse é o Cordeiro que João Batista viu, aquele que não tem nenhum pecado. Esse Cordeiro que João disse, desde a fundação do mundo, era antes de mim. Amados, olha, no versículo 20 agora eu quero completar, diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ele manifestou por amor a nós. E a Bíblia vai falar no versículo 21, é por Ele, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É por Ele, é por meio de Jesus que eu creio em Deus Pai. É por meio de Jesus que os meus pecados são apagados. É por meio de Jesus que agora eu tenho acesso à minha oração a Deus, o Criador, o Pai, porque Jesus, na sua morte, rasgou o véu que separava. Na sua morte, Ele fez uma aliança para ligar o homem que se arrepende dos seus pecados a Deus Pai. Eu não podia chegar a Deus, mas através de Jesus agora, pelo seu sacrifício de uma vez por toda na cruz, nós podemos orar, nós podemos nos aproximar de Deus Pai, como sacerdotes vivos de Deus sobre a terra, para, aleluia, orar e contemplar o nosso Pai, o nosso Criador. Aleluia, você pode glorificar a Deus, porque mesmo nós sendo pecadores, Deus nos amou e enviou o seu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, para nos resgatar dos nossos pecados. E é no Senhor Jesus que os nossos pecados são perdoados, as nossas vestes são lavadas, nós somos redimidos, é no sangue do Cordeiro que nós somos resgatados para uma nova vida, para o direito da entrada dos céus. Meu querido, Jesus é o Cordeiro Santo. E agora, querido, eu quero pedir aos irmãos para terminar essa passagem, essa mensagem. Terminar essa mensagem, querido. Eu quero, aleluia, já ler essa mensagem perto da mesa da ceia. Nós vamos agora para perto da mesa da ceia. Aleluia! Eu quero já agora aqui perto da mesa da ceia. E o último capítulo que nós vamos ler nessa noite está registrado em Apocalipse, capítulo 5. Na tua casa, depois eu quero pedir para você que você leia todo o capítulo 5 de Apocalipse. Mas para que nós sejamos mais breves aqui, Apocalipse 5, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 6 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno
és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos e línguas e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e eram numerosos deles milhões, de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Aleluia, aleluia. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Aleluia! Se você puder glorificar a Deus, glorifique, exalta o Senhor teu Deus. Aleluia! Aleluia! A Ele glória, desde a fundação do mundo e para todos sempre. A Ele glória, glória, glória. Meu querido, essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. E agora, meu querido, eu convido você e sua família a preparar o pão, a preparar agora o teu cálice. Toma aí em sua mão, porque nós vamos cantar um cântico juntamente com a equipe de louvor. Nós vamos adorar o Senhor com cântico. E após esse cântico, nós vamos celebrar essa ceia. Aleluia! A ceia também é a libertação. A ceia também é transformação. Como a Páscoa foi para os judeus, quando eles participaram daquela Páscoa. A Bíblia diz: com os pés calçados, com os lombos cingidos, preparados para partir daquela terra, nós também temos que estar preparados, porque logo o Senhor Jesus vem. Logo o Senhor Jesus vem. E agora eu quero cantar um cântico. Então prepara aí a tua ceia, vamos adorar o Senhor. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas
você tem o pão, você tem o cálice. Nós vamos junto agora celebrar essa ceia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos agora pegar o pão, pegue o pão na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Pegue o pão. Esteja também preparado o seu cálice. E agora, em nome do Senhor Jesus, nós vamos juntos celebrar essa ceia. Como nós já lemos a palavra nessa noite, o pão, Jesus disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Eu quero orar junto com você agora, com esse pão na mão e o cálice, nós vamos orar agora. Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra que nos ensinou. E por meio da fé nós nos apropriamos agora do Senhor. E nós temos aqui o pão, como a Tua palavra diz, trazendo à nossa memória o Teu sacrifício na cruz. Nós temos aqui o cálice, trazendo à nossa memória a aliança que o Senhor fez conosco. Nós te agradecemos agora. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor tão lindo, tão grande. Meu Deus, agora, Pai, santifica-nos e santifica toda a Tua igreja que está congregada em casa agora. E nós consagramos ao Senhor agora o pão. Nós consagramos esse cálice ao Senhor agora. Em todos os lares agora, o pão está consagrado, o cálice ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos, Pai, agora, participar do corpo do Senhor, da mesa do Senhor, aleluia. Toda a nossa casa, santifica-nos no nome de Jesus. Amém. Querido, você tem o pão junto com a sua família agora. Coma o pão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você tem o cálice. Depois ele comer, ele disse, esse cálice é o sangue da nova aliança. Beba agora, em nome do Senhor Jesus, celebre e renove a tua aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus, por meio dessa fé na Tua palavra, no Teu nome, toda a terra, Jesus, toda a terra conheça o Teu nome, glorifica o Teu nome, Senhor. E nós agradecemos pela aliança estabelecida. O Senhor é justo e fiel. Ajuda-nos, Senhor, também ser fiel. Fortalecendo, renovando, dando disposição,
todos os dias, sê conosco. Senhor, sara pessoas enfermas, doentes, cura nessa noite, restaura nessa noite, afasta esse espírito de morte que está sobre o Brasil, afasta, Senhor, essa doença, como o sangue do Cordeiro, cobre o teu povo, cobre os teus filhos, cobre os teus servos, e dá vitória, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela salvação, pelo amor, pela graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, que saudade de você, igreja. Queria estar aqui agora dando o maior aplauso para Jesus, que você possa aplaudi-lo na sua casa, glorificando a Deus, aleluia, ao Santo do Santo, que vive pelo século do século. Querido, hoje nós tomamos a ceia, mas um dia nós havemos de celebrar a ceia nas bodas do Cordeiro, junto com Jesus. Nós estamos encerrando o culto, a igreja está em oração, tem várias células que estão orando todos os dias, 9 horas, outros 9h30, outros 8 horas, que você possa fazer um propósito de oração no decorrer da semana aí, querido. Esse é um tempo de orar. Então nós vamos encerrar o culto, que o Senhor vos abençoe grandemente, e nós declaramos aqui muita saudade da igreja. Um abraço de coração a todos. Que a graça, a paz do Senhor, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Está encerrado para a glória do Senhor Jesus.